Companheiros, bem-vindos ao curso de Políticas Públicas da UERJ, Faculdade de Educação. Estamos trabalhando o eixo 2, que trata do Plano Nacional de Educação, e esta é a nossa segunda aula. O PNE, após o golpe de 2016, dificuldades. Antes de iniciar o conteúdo propriamente dito, quero pedir desculpas. Não consegui publicar, conforme o cronograma, a nossa aula, nosso vídeo. Tive problemas de ordem técnica, eu sei o que aconteceu, o áudio desapareceu no computador e foi muito difícil para eu restabelecer isso. Não consegui mesmo. Estou fazendo isso agora e, portanto, eu peço desculpas a todos pelas dificuldades que, porventura, causei nos seus cronogramas. Dito isso, vamos ao nosso tema. PNE, após o golpe de 2016, dificuldades. Como é sabido de todos, o PNA está enfrentando uma série de dificuldades para ser cumprido até 2024. Até o presente momento, das 20 metas, exatamente 14 não foram cumpridas, apenas 4 foram cumpridas parcialmente e somente uma foi cumprida, diga-se de passagem, porque quando foi elaborada a meta, ela já estava prestes a ser cumprida. Vou fazer, então, um passeio pelo PNE, mostrando exatamente como é que estão as coisas. A meta 1, que é a meta que trata da universalização da educação infantil, ela prometia, universalizar a educação infantil até 2024, mas essa meta ainda não foi alcançada. Paradoxalmente, inclusive, está havendo uma redução da demanda em função da queda da população em idade escolar, porque as mães estão tendo menos filhos. E nem assim essa meta foi cumprida. Para que ela seja cumprida até 2024, portanto, daqui a 2 anos, é preciso ainda que 1,5 milhão de crianças sejam efetivamente matriculadas em creche. Crianças de 0 a 3 anos. E alguma coisa em torno de 330 mil crianças de 4 a 5 anos na pré-escola. A meta, portanto, não foi cumprida, não foi alcançada e dificilmente será alcançada até 2024. A meta 2, que busca universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada até 2024. Situação parcialmente cumprida. Embora a universalização tenha alcançado 98,1% das crianças e adolescentes de 6 a 14 anos na escola, as desigualdades relativas à renda familiar entre alunos são crescentes no período que vai de 2016 a 2018. É grande a diferença de rendas, por exemplo, entre Sergipe e São Paulo. Os ricos estão ficando cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. E, consequentemente, não alcançaremos essa meta, a não ser que o governo faça muito esforço para que ela seja atendida. Meta 3. Universalizar o atendimento escolar até 2016 para toda a população de 15 a 17 anos e elevar até o final do período a taxa líquida de matrícula no ensino médio para 85%. Situação da meta não alcançada. A universalização do acesso à escola, essa situação, para jovens de 15 a 17 anos, a ser atingida em 2016, ainda não foi alcançada, visto que em 2019, 7,1% desses jovens
não frequentavam a escola. Nenhuma das regiões brasileiras alcançou, até 2019, a meta nacional. No ano de 2018, enquanto entre os 25% mais ricos, o percentual de jovens com idade entre 15 e 17 anos era 98%, os pobres, os 25% mais pobres, apenas 87,8% frequentavam a escola. E é preciso matricular essa garotada toda na escola com rapidez. Meta 4. Universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais, desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação. É preciso garantir para eles acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. Situação da meta, parcialmente alcançada. Um total de 897 mil crianças e adolescentes com deficiência frequentavam a creche ou escola em 2010, quantitativa ainda distante da universalização. Apesar da relativa estabilidade, destaca-se a redução do percentual dessas matrículas ao compararmos com o ano de 2013 com 2019. Houve uma queda nessas matrículas de 1,8 pontos percentuais. Esse cenário demanda a inclusão de novos pontos da série histórica para que se possa afirmar a configuração de uma trajetória. Meta 5, também não alcançada. Alfabetizar todas as crianças até o final do 3º ano do ensino fundamental. Cerca de 22% dos nossos estudantes permanecem no nível mais baixo da escala e mais de 50% dos estudantes se concentram nos níveis 1 e 2 nas duas edições consideradas. Está muito ruim, né? A gente, além de não estar conseguindo alfabetizar, o que a gente está conseguindo alfabetizar também está muito ruim, está muito lamentável. Obra meta 6, também não alcançada. Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% do alunado da educação básica. Não alcançada, é claro. Em 2019, as metas ainda estão longe de serem atingidas. Observem, eu estou trabalhando com um relatório do MEC INEP, de monitoramento das metas do PNE, e o último relatório que eu tenho, que eu estou usando, é o de 2019. E já 2 anos atrás, a dificuldade era a mesma. Pasmem, essa dificuldade vem sendo aumentada. Para alcançar essa meta, é preciso aumentar em 10,1 pontos percentuais o número de alunos da educação de tempo integral, assegurando um crescimento médio de 2 pontos percentuais por ano. E é claro que isso não vai acontecer, né? Com o governo que não tem a educação como prioridade, vai ser difícil. A rede federal é a que apresenta os melhores resultados no que diz respeito aos alunos de educação de tempo integral. E também as escolas de tempo integral. Embora seja uma rede bem menor do que as outras, em termos quantitativos de alunos de escola, a rede municipal se encontra em uma situação intermediária para ambos os indicadores. E a rede estadual, por sua vez, exibe o menor percentual de alunos de escola de tempo integral. Então, vejam, o governo federal, nesse termo de escola de tempo integral, está fazendo a sua parte, os municípios também, e os governadores devem estar andando de jet ski por aí.
Vamos para outra meta. Meta número 7. Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias nacionais. Em 2021, a expectativa era que os anos iniciais do ensino fundamental atingiam 6, 2019 era 5,7. Nos anos finais do ensino fundamental, 2019, a média era 5,2, a expectativa era aumentar em 2021 para 5,5. E o ensino médio deveria pular de 5, obtido em 2019, para 5,2 em 2021. Essa etapa está parcialmente alcançada. Os resultados referentes aos níveis de aprendizagem alcançados pelos alunos do 5º ano no SAEB evidenciam que há um percentual significativo de alunos cuja proficiência, a média, está situada nos níveis mais baixos da escala de línguas, de linguagem português e matemática, indicando desigualdades e menor aprendizagem. Os anos finais do ensino fundamental não conseguem chegar a essa média. Desde 2013, não conseguem alcançar as metas fixadas no PNE. Sempre abaixo nos anos finais do ensino fundamental. Os municípios precisariam tomar aí uma providência. Ensino médio, responsabilidade do Estado, apontava uma estagnação desde 2011. Teve um crescimento em 2017 para 3,8, continuando, no entanto, abaixo da média fixada para esse ano, 4,7. No 3º ano do ensino médio, na avaliação do SAEB, os alunos ficam também abaixo dos resultados obtidos em 2009 e 2011. Observem, não vai para frente, não fica estagnado num patamar relativamente alto, e é clara a tendência de queda. Antes de avançar no sentido de obter uma educação de qualidade, tudo está indicando que a gente está caindo em termos de qualidade da educação. Meta 8. Elevar a escolaridade da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 anos de estudo no último ano de vigência desse plano, para a população do campo, da região de menor escolaridade no país, e dos 25% mais pobres, igualar a escolaridade média entre negros, não negros, declarados, à fundação do IBGE. Claro que essa meta não está alcançada, e além, estou duvidando que ela seja alcançada até 2030. Meta 9. Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93% até 2015. E até o final da vigência desse plano, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% o analfabetismo funcional. Minha gente, outros países latino-americanos que já comemoraram seus 200 anos de independência já conseguiram elevar incrivelmente as suas taxas de alfabetização da população. A Bolívia, por exemplo, já conseguiu erradicar o analfabetismo. Não tem mais analfabetos na Bolívia. E se eu comparar economicamente Bolívia e Brasil, chega a ser covardia o gigantismo da economia brasileira em relação à Bolívia. E a gente não consegue erradicar o analfabetismo. A taxa de analfabetismo da população de 15 anos, a taxa de alfabetização, desculpa, foi de 93, praticamente alcançada em 2019. A meta estabelecida para o ano de 2015
estando abaixo apenas de 6,6 percentuais da média para 2024. Há ainda uma grande desigualdade entre as taxas de analfabetismo fundamental dos 25% mais ricos e dos 25% mais pobres em 2018, porque a taxa do grupo dos mais pobres ela é 4 vezes maior do que a dos mais ricos. Contudo, a diferença entre os grupos caiu no período de 2016 e 2018, a diferença de 2 pontos percentuais. Mas é um absurdo que o Brasil ainda tenha esse quantitativo de analfabetos aí. Meta 10. Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação de jovens e adultos no ensino fundamental e médio, da forma integrada à educação profissional. Meta não alcançada. O percentual de matrículas do EJA, da forma integrada à educação profissional, em 2019 foi de 1,6. Esse resultado está significativamente distante da média estabelecida para 2024. Nas grandes regiões do país, verifica-se o melhor resultado para a região Nordeste. Olha aí a região Nordeste, mais uma vez surpreendendo em ações positivas para o desenvolvimento da sua educação. Os melhores desempenhos dessa educação de jovens e adultos integrada à educação profissional ocorreu na rede federal, que ofertou 75,9% das matrículas. E a maior parte integrada do EJA integrado à educação profissional é composta por mulheres e estudantes que se autodeclararam negros. Muito significativa essa participação das mulheres na educação de jovens e adultos integrada à educação profissional. Parabéns às mulheres aí que continuem cada vez mais comprometidas com o seu sucesso pessoal. Meta 11. Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade de oferta e pelo menos 50% da expansão do segmento público. Situação na meta não alcançada. De 1.600.000 matrículas em educação profissional técnica de nível médio em 2013, passou-se para 1.800.000 em 2019, um crescimento de 17%. A expansão correspondeu a 272.000 matrículas, o que representa 8,5% na expansão necessária para o atingimento da meta estabelecida em 2024. Em 2019, metade do Estado brasileiro experimentou uma redução em matrículas, enquanto a outra metade, mais o Distrito Federal, uma expansão. Isso, na verdade, essas disparidades resultam muito das desigualdades regionais, das desigualdades sociais. As matrículas ainda em cursos técnicos, ainda que tenham evoluído de 41%, entre 2013 e 2019, estão em processo de declínio, experimentando redução de 25% desde 2015. Por quê? Crise econômica, crise de trabalho, muita gente desempregada. Então, simplesmente, as pessoas, claro, vão fugir da escola para buscar o trabalho. De novo, a maior parte das matrículas é de estudantes do nível feminino, maioria, 56,9%. Meta 12. Elevar a taxa de matrícula na educação superior para 50%. A taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos. Assegurada a qualidade de oferta e expansão para pelo menos 40% das novas matrículas no segmento público. Meta não alcançada. A taxa bruta de matrícula na educação superior entre 2012 e 2019, ela cresceu. Para alcançar a meta de 50% até 2024,
será necessário um crescimento percentual grande, de 2,5% ao ano. A região Nordeste concentra a maioria dos estados com menores resultados. Claro, não abrem faculdades por lá, não abrem novas universidades. O Lula, né, o ex-presidente Lula, foi o único que criou novas universidades e, mesmo assim, elas não são suficientes para dar conta disso aí, né? Há uma retração pública na região Norte, na região Sul a oferta é sempre alta, mas é preciso que a gente também faça uma diminuição dessa concentração de instituições de nível superior, sobretudo na região Sudeste. O Brasil precisa interiorizar democraticamente a educação de nível superior, interiorizar a pesquisa, interiorizar a extensão. Há tudo muito concentrado ainda no litoral e, sobretudo, na região Nordeste. Meta 13, atenção aí, elevar a qualidade da educação superior, ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente, efetivo exercício, no conjunto do sistema de educação superior para 75%, sendo do total, no mínimo, 35% doutores. Atenção, palmas! Essa foi a única meta atingida. E foi atingida porque já estava próxima de ser atingida quando foi feita em 2014. Mas, de qualquer modo, o ampliar o percentual de mestres e doutores em corpo docente nacionalmente foi atingido em 2015, alcançando 81,3% de mestres e doutores. Olha, isso é perfeitamente saudável e temos que comemorar. Mas tem um problema embutido aí. É preciso ver a qualidade dos mestres e doutores, porque como a fiscalização da CAPES, apesar de ser muito boa, ela não é suficiente para acompanhar de perto cada programa de pós-graduação, eu já tenho oferecimento de mestrado e doutorado à distância, feito pelo computador. Se a formação básica, isto é, se a formação nas universidades, nas licenciaturas e, sobretudo, na pedagogia, se isso é muito mal fiscalizado, há instituições aí que são pavorosas. Eu não sei como é que as pessoas gastam dinheiro com a matrícula em instituições tão mal avaliadas, mas fazem, e tem muitas. E a falta de fiscalização rigorosa, esses novos cursos de pós-graduação, nível mestrado, seja acadêmico ou profissional, doutorado, acadêmico ou profissional, pode gerar um derrame de diplomas de mestres e doutores no mercado sem muita consistência. Então, legal que a gente esteja avançando, qualificando com mestrado, doutorado as universidades, mas eu preciso ver a qualidade desses novos mestres, novos doutores. Vamos para a meta 14. Elevar o número de matrícula na pós-graduação, estrito sensu, de modo a atingir a titulação de 60 mil mestres e 25 mil doutores. A demanda de doutores no Brasil é grande. O Brasil precisa produzir conhecimentos, precisa desenvolver patentes, precisa, na verdade, buscar a sua independência em relação aos grandes centros de produção de conhecimentos lá fora. A gente gasta muito dinheiro pagando royalties, alugando patentes e etc. Agora, é o que eu falava antes, é preciso que a gente fiscalize o tipo de gente que estamos formando. Houve no período de 2017 e 2018, ainda por cima, uma redução na taxa de oferecimento de cursos de mestrado e doutorado. As instituições públicas são as que mais fazem esforço
no sentido de formar novos mestres e doutores. Elas são encarregadas, são responsáveis pela formação de 81% dos mestres e 87% dos doutores. As universidades particulares, olha, investem muito pouco nisso, porque os cursos são caros, supõem laboratórios, professores muito bem remunerados, e elas não investem. Então, se alguém quiser fazer um bom mestrado, fazer um bom doutorado, não vai gastar dinheiro numa universidade particular. Besteira, vai sair com um diploma de segunda. Então, tem que procurar mesmo universidades públicas, federais ou estaduais, e investir pesado na sua qualificação por elas. A maior parte dos títulos de mestrado e doutorado foi concedida por instituições localizadas na região Sudeste e Sul. Olha aí, das 5 regiões que nós temos, 2 concentram a maioria dos cursos de mestrado e doutorado. Nós precisamos também de interiorizar essa formação, democratizar essa formação. E temos que transformar Distrito Federal, região Centro-Oeste, região Norte, região Nordeste, em regiões produtoras de novos conhecimentos. Afinal, se estão vivendo uma sociedade do conhecimento, uma economia do conhecimento, se o Brasil não investir pesado nisso, nós vamos ficar fora dessa sociedade e economia do conhecimento. Vamos entrar perifericamente nessa sociedade, nessa economia. Meta 15 não foi atingida. Só para retornar aqui e deixar bem claro. Ó. Então, a meta de elevar a qualidade da educação superior, ela foi atingida. A outra, de formação de mestres e doutores, ela foi parcialmente alcançada. Meta seguinte, então, meta 15, é garantir, em regime de colaboração entre União, Estado, Distrito Federal e município, no prazo de 1 ano de vigência desse PNE, a Política Nacional de Formação Profissional de Educação, de acordo com a Constituição e a LDB, assegurando que todos os professores e professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. O Brasil está avançando bastante. O oferecimento de faculdade de formação de professores está indo bem. O problema é, como eu já tinha falado, o problema é a qualidade dessa formação. Porque tem gente que se forma, obtém um curso aí de professor de matemática, licenciado em matemática, licenciado em pedagogia, licenciado em psicologia. Pela faculdade da Tieteteca, é que se torna professor dessas universidades. Principalmente essas mais baratas, essas mais interiorizadas, essas longe da fiscalização. Cria-se, portanto, um ciclo vicioso. Professores mal formados, dando aula para novos alunos que serão igualmente mal formados, vindos de escola médica de alunos, de educação média, de alunos mal formados. Botando isso em linha, o cara termina o ensino médio com a formação extremamente precária. Consegue pagar a matrícula numa universidade particular, que vai aprovar qualquer um desde que pague a matrícula. Ele se torna professor, consegue lá o seu diploma. Amanhã ele está empregado numa outra faculdade particular, dando aula. Imaginem a qualidade dessa aula. Está com folhinhas, apostilinhas, atualmente coisas pegando na internet, coisas sem nenhuma consistência teórica, metodológica, e aí isso vai virando uma bola de neve. Não sabemos onde essa bola de neve vai parar. Mas, de qualquer forma, essa meta de formação de professor também está longe de ser atingida. Eu fiz um estudo há pouco tempo, publiquei sobre a forma de capítulo num livro lá no
no Paraná, mostrando que a maioria das faculdades de formação de professores não consegue alcançar metade da média das grandes universidades públicas. Enquanto a média de uma USP ou de uma UFRJ em matemática, essa média chega a 6, grande quantidade das faculdades privadas não consegue obter 50% dessa média 6, hein? Não conseguem chegar a 3. Se vocês observarem a quantidade de faculdade de formação de professores que não chegam à média 2, é um negócio impressionante. Isso não ocorre só em matemática, não. Está ocorrendo nos cursos de letras e nos cursos de biologia. As faculdades particulares são muito ruins, à exceção de algumas faculdades religiosas, tipo as PUCs, a Metodista de Piracicaba e etc. São faculdades que mantêm um nível compatível com as universidades públicas. Mas o restante, meu Deus do céu, é um negócio impressionante. Meta 18. Formar em nível de pós-graduação professores de educação básica até o último ano de vigência deste plano. Garantir formação continuada para professores em área de atuação. Situação na meta não alcançada. Percentual de professores com titulação em nível de pós-graduação até tem aumentado no período de 13 a 19. Caso seja mantido esse ritmo, será possível atingir a meta em 2024. Mas eu estou falando, de um ponto de vista quantitativo, vamos atingir a média. Mas de um ponto de vista qualitativo, negativo. E as desigualdades regionais continuam. Enquanto o Sudeste está muito bem, outras regiões estão muito mal. Meta 17, também não alcançada. Valorização dos profissionais do magistério nas redes públicas de educação, de forma a equiparar seu rendimento médio aos demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do 6º ano de vigência desse PNE. Essa é uma reivindicação antiga do professorado. O professorado não dorme tranquilo, sabendo que, com 40 horas semanais, o engenheiro ganha 3, 4 vezes mais do que ele. Então, qual é a reivindicação? Ora, se o engenheiro tem um diploma universitário obtido em 4 anos, se o professor licenciado em física também tem 4 anos de formação, e quando chega no mercado de trabalho vai ganhar muito menos do que o engenheiro, é uma situação revoltante. Então, o movimento docente vem reivindicando essa paridade aí de salários iguais para formações com tempo equivalente. E a intenção, então, é que isso seja igualado, mas a meta não foi alcançada, né? A equiparação de salário médio dos profissionais das redes públicas aos demais profissionais até tem aumentado, passando de 65% para 78% nessa proporção de conquistas aí. Mas é preciso levar em consideração onde está ocorrendo. 8 estados, apenas 8 estados, superaram o percentual almejado pela média 17. Que estados? Amapá, Rio Grande do Norte, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia, Rondônia e Paraná. Os grandes estados, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, nem aí. Tá? Os maiores crescimentos no rendimento bruto médio mensal dos profissionais, magistério da rede pública de educação entre 12 e 19, ocorreram aonde? Rio Grande do Norte e na Bahia, com avanço de 27,9% e em 24%, respectivamente. 27% no Rio Grande do Norte e 27% na Bahia.
Os demais estados, há estados, eu vou falar uma coisa para vocês, que nem pagam o salário mínimo docente. Meta 18, assegurar, no prazo de 2 anos, portanto, até 2016, a existência de planos de carreira para os profissionais de educação básica e superior de todos os sistemas de ensino e um plano de carreira dos profissionais de educação básica pública, tomando como referência o peso salarial nacional profissional definido em lei federal. Esse salário profissional, como é que é o nome dele? Salário nacional profissional, salário mínimo, veja, ele está definido em lei federal. E ele tem que ser corrigido anualmente. Recentemente, o presidente atual veio à televisão dizer que aumentou o salário mínimo docente. Não fez favor nenhum. Ele cumpriu a lei. E esse salário mínimo docente, ele tem que se igualar, de acordo com a meta anterior, ao mesmo salário que é pago para as pessoas de formação equivalente. Então, vejamos aí, das unidades da federação, 19 cumprem o piso salarial nacional profissional. 17 atendem simultaneamente tanto ao salário quanto ao plano de carreira. 95% dos municípios têm plano de carreira e remuneração dos profissionais do magistério da educação básica. E 74% cumprem o piso salarial nacional. Se a gente for pesquisar, a gente vai ver que o Rio de Janeiro não cumpre, sem a ajuda do Fundeb, o Rio Grande do Sul. Na verdade, os estados administrados até 2019 pelo PSDB, Partido dos Tucanos, ele não pagava esse piso salarial nacional docente. Então, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e outros. Uma prova disso é a quantidade de greves de professores que aconteceram nesses estados. Meta 19, assegurar condições no prazo de 2 anos para a gestão democrática da educação, que é uma coisa complicada, não é uma coisa simples, não. Mesmo assim, tem havido avanço, embora essa meta não tenha sido alcançada. Mas vejam aí números. Dos diretores das escolas públicas do país, apenas 6,58% foram selecionados por meio de processo unificado ou eleição com a participação da comunidade escolar. Estão presentes na educação pública 37,6% dos grêmios estudantis, conselhos escolares, associação de mestres, etc. As escolas particulares também têm grêmio, mas a atuação política deles é complicada. Tem grêmio para escalar quem vai ser o porta-bandeira, para quem vai comandar a festinha, mas para uma ação política, esses grêmios mais ativos estão todos na rede pública. Interessante, todas as unidades da federação, os 27 estados do Distrito Federal, já têm fóruns permanentes de educação, conselhos estaduais de educação, conselho de acompanhamento e controle do Fundeb e conselhos de alimentação escolar. Parabéns, é um grande avanço, mas não alcançamos a nossa meta ainda. E chegamos finalmente à meta 20. Ampliar o investimento público em educação de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do PIB no 5º ano da vigência dessa lei e, no mínimo, equivalente a 10% do PIB ao final do decênio, lá em 2029. O presidente Lula tinha criado uma série de medidas para que isso fosse alcançado muito rapidamente, quando ele definiu que os royalties do pré-sal, 75% desses royalties seriam destinados à educação. Se de fato tivesse acontecido, já tínhamos batido essa meta.
No entanto, a partir do governo Dilma, as dificuldades de transferir dinheiro para a educação aumentaram, e a partir do golpe, as perspectivas são nenhuma, muito pelo contrário, tem havido uma redução. Portanto, essa meta não foi alcançada, ela é objeto de uma grande disputa política e não sabemos se vai ser atingida ainda até 2030. Mas vejamos aí o que o MEC fala a respeito. O gasto público em educação apresentou uma queda de 5,1 em 2015 e 2016 e redução para 5,0 em 2017 e nos resultados preliminares para 2018. O que está acontecendo aí? Do golpe para cá, ao invés de elevar os gastos em educação, tem havido uma redução, seja com o ex-presidente Michel Temer, seja com o atual presidente Jair Bolsonaro. No período de 2015 a 2017, esse gasto foi realmente reduzido. De 2015 até 2017, a redução absoluta foi de 1,2%. Considerando que a meta definida é a ampliação do investimento público em educação, atingindo 7% do PIB em 2019, 10% até 2024, os resultados apontam relativa estagnação dos gastos em torno de 5% e 5,5% do PIB, com indicativo de queda. Palavras do próprio Ministério da Educação. Minha gente, esta é a situação concreta analisada pelo MEC a respeito das metas do Plano Nacional de Educação. Portanto, independentemente da minha posição política, eu estou trazendo para vocês uma posição oficial, uma posição do MEC. Agora, algumas perguntas que não querem se calar, precisam ser respondidas. Por que isso acontece? Por que essas metas não são cumpridas e não serão cumpridas? Até aqui, no desenvolvimento do nosso curso, nós já demos algumas respostas. Por exemplo, na comparação com outros países, verifica-se o quê? Verifica-se que a educação não é prioridade nacional. Na comparação com a França, né, onde a educação é prioridade do Estado, aqui no Brasil a gente já viu que não há prioridade nenhuma, mas o Estado está louco para se livrar desse dever constitucional, transferindo para as famílias a responsabilidade da educação dos seus filhos. Então, essa é a primeira questão. A educação não é prioridade. Segunda, está escrito em alguns artigos que eu publiquei já no AVA. A elite brasileira, mais especificamente, a bancada da educação no Congresso Nacional, que, claro, trabalha de acordo com os interesses do empresariado da educação, ela não aceita de maneira nenhuma repassar dinheiro para a educação pública. Na cabeça dela, se a educação pública melhora, as suas escolas particulares fecham, o que é uma verdade. Mas não precisa ser uma verdade absoluta, precisa encontrar formas de sobrevivência da iniciativa privada no campo da educação. Então, nesse sentido, ela considera qualquer aumento acima de 5,5% do PIB, 5 ou 5,5% do PIB, para a educação nacional, é um luxo. E aí, a posição dela é simplesmente o quê? Fazer cortes. O governo Bolsonaro, assim que entrou, fez uma série de cortes nas verbas de educação, que já passaram de 5 bilhões de reais. Então, a elite brasileira não tem nenhum cuidado com a educação pública das nossas crianças. Pelo contrário, ela quer que o Estado realmente transfira essas responsabilidades para elas. E aí, sim, será o paraíso da iniciativa privada em termos educacionais. Uma terceira razão para isso aí é o próprio comprometimento dos governos. Vejamos, enquanto os governos do PT, Lula e Dilma, claramente tiveram um compromisso de melhorar a educação,
é ampliar a oferta de educação pública, criar novas universidades, novas escolas técnicas, etc. Após o golpe, o governo Michel Temer, lá na sua ponte para o futuro, prometeu não fazer nada além do que já estava feito. A PEC do teto de gastos, que determina que nenhum gasto social poderá ser feito em 20 anos, supõe no governo dele trabalhar com os mesmos quantitativos de verbas. Então, se a verba para a educação diz que tem que ser 5,5% do PIB, o governo Michel Temer garantiu que isso que ocorresse durante 20 anos. E aí, nenhum dinheiro novo para a educação. O governo Jair Bolsonaro está vivendo aí as dificuldades de governar com essa PEC do teto de gastos, por isso ele já até construiu um orçamento secreto, que a gente não sabe a quantas anda, com o que se gasta e etc. Ele demonstra claramente nenhuma preocupação com a educação nacional. Vejamos isso concretamente, tá? Para não dizer, você só fala mal do Bolsonaro. Não. Ele começa a sua gestão nomeando, vamos lembrar, o ministro da Educação colombiano, o senhor Vélez, que não falava português e que claramente não entendia de educação. O segundo que ele nomeia, o senhor Weintraub, que também nada entende de educação. Na verdade, é uma tragédia, o senhor Weintraub entende poucas coisas. O terceiro passou assim tão rapidamente que ninguém nem sabe o nome dele. E chegamos agora ao pastor Ribeiro, vindo da Mackenzie, que, meu Deus do céu, é uma doideira. É uma doideira. Não entendi nada de educação. Quando abre a boca, revela uma série de preconceitos contra famílias, né? Pessoas LGBT, e vai por aí afora. E a pergunta é, o que esses 4 ministros fizeram pela educação nacional? A resposta é: perseguiram instituições, perseguiram reitores, universidades públicas. Houve reitor que se suicidou em função dessas perseguições. Perseguiram professores, acusando de serem praticantes de marxismo cultural, etc., etc. Mas o que é bom mesmo, que era preciso fazer, já está definido em plano, tem lá as suas metas a serem cumpridas, tem estratégias definidas para alcançar, né? O batimento dessas metas. Acho que eles nem leram isso. Acho que não sabem nem que existe. E o presidente faz o quê? Nada. O presidente bate palma para eles, achando que escolheu os melhores ministros da educação. O presidente é incapaz de ver a crise que acontece no interior do Ministério, no interior da CAPES, no interior do CNPq, com a quantidade de pessoas que a cada dia renunciam às suas funções, no MEC, na CAPES, no CNPq, e nos diversos conselhos ligados à educação. Por fim, Bolsonaro é culpado por isso? É culpado, sim. Mas também é culpado por isso grande quantidade do Congresso Nacional. Deputados e senadores não estão nem aí para esse tipo de coisa. As exceções são as exceções. E uma exceção muito pequena, não chega a ser um corpo significativo que possa levar, na verdade, a uma luta, a trazer isso a público, a ampliar o debate, a pressionar o governo. Então, há muita gente aí que está facilitando o descumprimento das metas do PNE e de todas as demais ações relacionadas ao campo da educação. Bem, gente, paramos por aqui hoje. De novo, peço desculpas por somente estar postando essa aula um dia após a determinação do nosso cronograma, mas espero que façam um bom proveito. Lembrando que a nossa próxima aula será online, será síncrona, portanto, espero que vocês se preparem levantando questões para que a gente tenha
uma boa discussão, uma boa reflexão. Eu deixo aqui meu abraço para todos, pedindo que se cuidem. A UERJ, por exemplo, já definiu a posição de que manterá as máscaras, porque o vírus ainda continua pegando, e eu acho que a gente deve estar atento para essas questões a relacionar com a pandemia. Um abraço para todos.